Glória a Deus. Eu achei lindo que aqui escolheram um tema e trabalharam o tema. Glória a Deus. Que maravilha. Vamos ler a palavra de Deus. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Pai, acabamos de ler a sua palavra. Eu quero lhe pedir, Espírito Santo, esta noite, fala, Senhor, fala e não te cales. Esta noite seja pão para o faminto, água para o sedento, mas que esta noite todos que adentraram aqui, ó Pai, possa sair saciado da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Porque Jesus, quando andava na terra, não era diferente dos outros líderes. Ele estava ali a ensinar. Ali, quando os líderes saíam, eles agora saiu uma grande multidão atrás dele para ouvir os seus ensinamentos. E o que chama a atenção aqui nestas parábolas é que foi alguém diferente daquela multidão que acompanhava daquela época, os estudiosos, ou melhor dizendo, os rabinos, os mestres daquela época. Era costume naquela época na Galileia o povo sair para ouvir, sentar nas praças, sem subir aos montes e começar a ouvir os seus líderes. Com Jesus não foi diferente. Eles agora saíram, e quando Jesus está a ensinar sobre esta palavra, porque tinha muitos religiosos que estavam sentados para ouvir ele falar, queria ouvir, achando que ele iria desprezar. E quando Jesus agora, conhecendo o coração deles, Jesus começa a propor, começa a ensinar sobre parábola. E agora, quando Jesus está a ensinar sobre a parábola das ovelhas, nós encontramos aqui nestas parábolas, Jesus ensina sobre 3 elementos. O primeiro é a ovelha, o segundo é a dracma e o terceiro é o filho. E o que me chama a atenção é que quando ele está ensinando sobre as ovelhas, eu posso ver Jesus olhando e vendo uma outra multidão ali no meio daquela multidão, um povo que não tinha costume de sair para ouvir os ensinamentos dos mestres. E Jesus olha, ele não despreza ninguém. No meio daquela multidão, ali havia mulheres, não era costume delas saírem. Eu sempre gosto de dizer que a mulher não gosta de perder tempo. Mulher gosta de aplicar o tempo dela. E agora elas estão lá. E Jesus começa a ensinar sobre a parábola da ovelha. E ele fala da ovelha, ele fala de aprisco, ele fala de deserto. E aquelas mulheres estão ali no meio, querendo entender, sem entender o que estava acontecendo. E para complementar esta parábola, ele olha para as mulheres e diz, ele chama, naquela época, quem ensinava não poderia se referir a uma mulher, porque não conhecia o valor de uma mulher. Porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo a mulher desde o início fazendo a obra de Deus. Quando eu olho para, aleluia, para a Bíblia Sagrada, eu vejo mulher se empenhando no ministério
Jesus. Sabe por quê? No coração da mulher, o Espírito Santo habita, a chama de Deus queima. Deus escolhe mulher também. Jesus olha para eles e diz assim: qual a mulher? Dentre ali, aleluia, elas estavam lá, que se perdeu uma das suas dracmas. A dracma era uma moeda de prata que a mulher recebia ou do seu pai na véspera do casamento. O casamento só acontecia depois que este colar estava feito, depois que ele estava na mão da mulher. E agora Jesus se refere a esta moeda. Era uma moeda de prata, equivalente ao dia de trabalho da época. E agora ele diz: como a mulher dentre vós, como a mulher que se perdeu uma das suas dracmas, ela tinha 10 moedas no colar ou no diadema na sua cabeça para enfeitar. Quando ela recebia aquele colar, todos olhavam para ela e diziam: ela tem dono, ela já é comprometida. Ei, quando alguém olha para ti, tu é diferenciada, e alguém diz: ela tem dono, ela é comprometida com o Espírito Santo. Aleluia. Jesus está ali. Qual a mulher? E se nós fôssemos hoje responder esta pergunta: qual a mulher que não acende a candeia? Aquela que não valoriza o que tem, aquela que não, aleluia, não vê para o sacrifício de Jesus para te entregar algo especial. Eu quero te dizer esta noite: tu canta bonito, mas não é a tua capacidade, não. É o Espírito Santo se movendo na tua vida. Eu estava ali dando glória a Deus enquanto cantava, e eu dizendo: Espírito Santo, o Senhor trabalha neste lugar. Olha que música linda, olha que hinos lindos, não se reservando, mas entregando a mensagem de Deus. Qual a mulher que não acende a candeia? Aquela que saiu do lugar que o Senhor colocou ela. Ei, o Senhor te manda cantar, mas você olha e diz: alguém me olhou com o rosto ruim, ela não me deu um sorriso e eu não vou mais para lá. Quem te deu dom não foi a irmã. Ei, quem te separou não foi ela. Quem te convocou para esta obra não foi o pastor, não foi a pastora, mas foi Jesus. Qual a mulher que não acende a candeia? Jesus estava falando, e aquelas mulheres, elas foram impactadas, porque não era falado, não era mencionado seu nome jamais. Alguém não conhecia as mulheres pelo nome, conhecia por esposa, conhecia pelo que desempenhava. A esposa do carpinteiro, a esposa. Ei, Jesus veio para mudar a história da mulher. A mulher conhecida pelo nome, porque naquele dia ele menciona mulheres, e elas olham uma para a outra e diz: tu ouviu? Este aqui mencionou nosso nome. Eu não sei quantas mulheres tinha lá, mas elas olham uma para a outra e diz: olha, nós existimos no meio da multidão. Jesus viu aquelas mulheres. O que eu quero te dizer: aonde tu está, Jesus te vê. Aonde tu está, Jesus te aponta. Aonde tu está, Jesus te escolhe. É Jesus. E Jesus está lá ensinando.
Os escribas e fariseus já estavam murmurando: ele assenta com os pecadores e até come com eles. Sabe por quê? Porque não entendia o que Jesus tinha vindo fazer. Eles ainda não estavam entendendo qual era o mistério de Jesus, e Jesus agora querendo ensinar eles. Volta. Jesus agora diz qual a mulher que não acende a candeia, porque se ela perdesse uma daquelas moedas, ao seu enfeite ficava incompleto, o seu colar já não era mais bonito, ele tinha falta de uma moeda. Irmãs, muitas das vezes nós não sentimos falta do que Deus tem colocado na nossa vida. Sabe por quê? Porque não para analisar. E há 10 anos atrás eu cantava bonito. Quando eu cantava, a terra se movia, o pecador aceitava Jesus como Salvador. E eu quero te dizer, se tu não canta bonito hoje mais, é porque tu perdeste uma das dracmas. E esta noite eu quero te convidar a você analisar qual a dracma que você perdeu, aonde ela estava. Eu quero te dizer, ela faz falta. Ei, eu sou de uma época em que a crente dobrava o joelho 7 horas da noite no dia da vigília e levantava às 6 da manhã. Não era murmurando que a vigília tinha começado cedo demais e acabado tarde demais, não. Ali 6 horas da manhã era hora de ir para casa, mas ainda tinha alguém falando de mistério, ainda tinha alguém entregando a mensagem, ainda tinha alguém falando o que viu. Ei, eu vi isto, e nós tínhamos que parar para ouvir. Aleluia. Eu sou de uma época que pregador não precisava escrever o que ele ia falar para não se perder. Sabe por quê? Porque quem falava era o Espírito Santo. Era ele que usava como ele queria falar. Ele falava, era ele que buscava o pecador. O pregador era apenas um instrumento. Ei, eu quero te dizer, Jesus está com saudade dessa época na igreja em que a criança recebia o batismo com o Espírito Santo. Ei, camadaço. Oh, aleluia! Como a mulher que não acende a candeia. E aí ele disse que ela acende. Irmã, para acender a candeia não é fácil, mas a tua casa mesmo tu conhecendo, tu tropeça. Se tu não tiver luz, tu tropeça. Esta casa aqui, do qual Jesus estava se referindo, não é uma casa da nossa época, não é uma casa como hoje, que temos janela, que temos entrada de sol, tem até jardim de inverno, para que hora nenhuma fique escura. Não era esta casa. A casa era simples, o ambiente era pequeno, ele não tinha luz o suficiente para encontrar algo que estava perdido. Aquela casa ali na Galileia, eles tinham o costume de fazer aquela casa rusticamente. Eles deixavam buracos perto do teto para que entrasse vento, para que entrasse claridade, mas não era o suficiente. Para que, irmão? Para clarear aquela casa. Não era o suficiente. Então Jesus disse: era preciso acender a candeia. É preciso acender. Oh, irmã Deus, quando eu estou acendendo a minha candeia, ei, eu quero te dizer,
Sabe por que tem muitos casamentos perecendo? Sabe por quê? Porque a candeia está apagada. Sabe por que tem muitos filhos dizendo: eu vou embora? E o pai fica desesperado porque a candeia não está acesa. Porque se tiver aceso, o pai não se desespera. Sabe por que ele sabe? Eu sei o que eu ensinei ele, e eu sei que ele vai voltar. Irmã, acender a candeia não foi fácil. Não é fácil nos dias de hoje, e não foi fácil também nos dias de Jesus. Porque quando acendemos a candeia, é quando tu começa a ler a Bíblia. Ei, vai acender a candeia e te auxiliar a acender a candeia. É você que sabe. Quando tu chama teus filhos para o culto doméstico, o teu filho, o teu esposo vai sair do trabalho 5 horas da manhã. Tu te levanta 4h30, coloca a Bíblia no lugar, e começa a cantar. Ali tu está consagrando o teu dia ao Senhor, o dia do teu esposo, o dia do teu filho, e ele começa a aprender. O meu dia não pode começar sem a Bíblia Sagrada. O meu dia não pode começar sem que eu chame Jesus para estar comigo. E aquela mulher acende a candeia. E quando ela acende a candeia, ela também pega a vassoura. Irmão, não é fácil. Varrer um cômodo tumultuado, nós mulheres entendemos isso. Um cômodo, porque aquelas casas lá, elas eram construídas para estocar alimento e para proteger eles do frio. Nos dias frios, eles entravam para dentro da casa, mas eles eram acostumados à vida pública, a comer, a sair, a estar junto um com o outro. Sabe por quê? Jesus não fez nós para ficar sozinho, não. Jesus não te criou para você levar a vida sozinho, não. Eu outro dia, lendo uma reportagem, e os médicos psicólogos, eles estavam preocupados com o grupo que eles estavam cuidando deles, e remédio nenhum fazia efeito para a depressão. Quanto mais eles aplicavam remédio e mandavam eles para casa, mas eles se aprofundavam na depressão. Aqueles médicos entram agora em acordo e diz: não vamos receitar remédio para eles, agora nós vamos fazer ação social, nós vamos fazer sopão e vamos colocar no carro e sair entregando. Eles fizeram o primeiro dia. Quando eles pararam, muitos não queriam ir para casa, queriam continuar o serviço. Quando foi no outro dia, eles vieram com 8 dias de trabalho. Já tinha deles que dizia: eu não tomei o remédio, mas não. Ei, o Senhor te criou para ajudar alguém, para estar ao lado de alguém. E nestes últimos dias, nós aprendemos que temos que ficar só em casa. Não, eu quero te dizer uma coisa: começa a te envolver na obra de Deus e vê o que Deus vai fazer por ti. Aquela casa era pequena, ela já estava com a lâmpada acesa, e ela estando com a lâmpada acesa, ela pega a vassoura e ela começa a varrer. Jesus, como era varrido as casas da Galileia, porque as nossas hoje são diferentes. Eu me interessei e ali eu pedi, me veio uma imagem que eles falam que é original, e eu acreditei que sim, porque Jesus disse que ela
com a lâmpada acesa, ela agora ajoelha, porque a casa tinha muita coisa dentro. Ela ajoelha: ei, tu não acende a lâmpada se não for de joelho, a lâmpada do coração do teu filho. Ei, o teu filho pode até não entender o que tu fala com ele, mas quando tu coloca o joelho no chão e começa a dizer: Jesus, eu não acendo, eu não quero isso que está acontecendo, o teu filho entende a voz de Deus. Eu lembro de uma missionária que chegou para mim. Ela disse: missionária, eu estou pregando porque arde uma chama no meu coração, mas o meu esposo não é crente, e agora que eu comecei a pregar, ele começou a desviar para o lado errado. E ela disse: eu estou sem sabedoria, eu não sei mais o que fazer, ajude-me. E é o Espírito Santo. O que eu falo para esta mulher? Essa mulher não pode parar. E aí eu disse para ela: você não pode estar todos os momentos da sua vida com ele, mas Jesus contempla ele, coloca ele nas mãos do Senhor e pede para Jesus cuidar dele quando sair para assumir uma agenda. Ela disse: Senhor, a missionária disse que eu podia pedir: Jesus, eu prego a tua palavra, cuida do meu esposo, porque quando eu saio, o Senhor sabe o que ele vai fazer. E aquele homem ouviu aquela oração, mas ele já estava contratado com alguém. E quando ela sai para pregar, era uma agenda que ela saiu na sexta e só voltava na segunda-feira. Ele disse: agora ele vai aproveitar, pega uma mulher meretriz e coloca dentro do seu carro e diz: tu vai desfrutar comigo tantos dias. E saíram alegre, estava chuviscando. Quando ele vai chegando na porta do motel, o carro dele, ele diz que foi como se alguém pegou e rodou o carro dele, colocou a frente para onde ela estava. Ele disse: ei, esse negócio aqui está diferente, não está como das últimas vezes. Ele agora volta para a casa dele, e quando ele chega na casa dele, ele era crente, irmão, infelizmente era crente, dizia que era crente. Ele chega na casa dele, ele disse: Senhor, eu quero te conhecer, porque até hoje eu não te conheci. Eu saí para trair a minha esposa, mas tu me impediu, e agora eu quero ser diferente. Aí quando ele dobra o joelho, ele começa a
fica preocupante, porque ela está procurando a sua moeda, o seu colar estava incompleto, o que ela tinha ganhado não estava todos ali. Enquanto ela está de joelho, ela coloca o rosto no chão para olhar debaixo do bofe. Ei, o ciclo de oração, ele aprende a estar com o rosto no chão. Tem coisa que não dá para ver em pé, tem
família. Glória a Deus. Eu acho que os músicos já se aprenderam. Eu não sei pregar com som não, irmão, porque eu gosto de pregar ouvindo o que Deus quer falar. E muitas das vezes Ele fala tão delicado, que se eu não tiver ligado, eu não sei o que Ele falou. Ei, aonde está? Aonde está a primeira pessoa? Você, querida irmã, aleluia, que quer renovar o teu compromisso com Deus. É noite oportuna. Você que acha que perdeu, você que conhece, eu quero te dizer, eu não conheço a tua vida, eu não sei o que tu deixou para trás, mas tu sabe. E esta noite o Espírito Santo te chama para o renovo. O Espírito Santo te chama para alegrar. O Espírito Santo te chama para festa. A minha alma está em festa. Eu não sei como tu está, eu não sei o que tu está arrastando, mas eu quero te dizer, o Espírito Santo quer renovar a sua vida. Aleluia. Você que há muito tempo não fala em línguas estranhas e tem se conformado sem falar em línguas estranhas, eu quero te dizer, tu perdeu algo, e esta é a noite de você encontrar. Esta é a noite de encontrar. Eu quero neste momento te dizer, Jesus permanece com as mãos estendidas. Ele te viu no meio da multidão. Eu não sei qual é a multidão que te cerca, eu não sei qual é a multidão que tu está no meio, mas no meio dela Jesus te viu, e Ele te escolheu, e Ele te chama, Ele te renova, Ele quer te renovar esta noite. Eu quero agradecer pela oportunidade. Olhei para a hora, assustei agora, olhei para o relógio. Muito obrigado. Que Deus em Cristo nos abençoe. E se eu ultrapassei, pastor, me perdoa. Glória a Deus. Mas esta igreja é ensinada, esta igreja tem Jesus. Eu sei que a sua vida não é olhando para o que não é, o que não deve olhar. Eu sei que a tua vida está apontada nos pés de Jesus. Enquanto muitos dormem, tu chora. Eu sei o que é a vida de um homem de Deus. Do lado tem uma esposa que, porque o marido saiu, ela não dorme mais. Muitas das vezes ele vai para o escritório e ela dobra no joelho do pé da cama. E sabe, Deus não chama ninguém que não paga preço. Deus não escolhe ninguém que não paga preço. E é isso que Deus tem feito. Que Deus abençoe em nome de Jesus o Senhor da sua igreja. Irmã, que Deus te abençoe. Permanece nessa tua força, nessa tua coragem, porque o teu galardão não é aqui, a tua recompensa vem do Senhor. E essa mesma palavra vai para as outras que te acompanham. Você não trabalha para o pastor, você não trabalha para a irmã Domingas, mas você trabalha para Ele, que te vê no secreto, que te recompensa, que te enche, que te dá. Ele, que Deus em Cristo nos